Você já parou para pensar no que seria capaz de fazer o mar recuar, as montanhas saltarem como carneiros e a terra inteira tremer diante de uma presença? Imagine por um momento o poder necessário para que a própria natureza reconheça seu Criador e se curve em reverência. O que você vai ouvir hoje combina verdade espiritual com descobertas fascinantes que atravessaram milênios, preservadas por Deus, para que hoje, neste exato momento, você possa compreender o segredo que transformou o impossível em realidade para um povo inteiro. Esta não é apenas uma história antiga, é uma revelação que muda tudo sobre como você enxerga a presença de Deus em sua própria vida. Quando Israel saiu do Egito à casa de Jacó, de um povo de língua estrangeira, o mar viu e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, os outeiros como cordeiros. Que foi, ó mar, que fugiste? E tu, ó Jordão, que retrocedeste? Montes, por que saltastes como carneiros? E vós, outeiros, como cordeiros? Treme, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lençol de águas e o seixo em manancial. Arqueólogos e historiadores explicam que este salmo foi composto aproximadamente entre os séculos 7 e 5 a.C., durante ou logo após o período do exílio babilônico, quando o povo judeu precisava desesperadamente lembrar quem era seu Deus e do que ele era capaz. Para entendermos a profundidade desta mensagem, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam cercadas por nações que adoravam deuses da natureza, divindades do mar, das montanhas, dos rios. Cada elemento natural era visto como uma força divina independente e temível. Mas aqui está o que impressiona. Este salmo desafia completamente essa cosmovisão ao apresentar um Deus que não apenas controla a natureza, mas diante de quem a própria natureza se curva em reconhecimento. A palavra inicial, quando Israel saiu, vem do hebraico betset, que carrega o sentido de uma saída definitiva, irreversível, como quem rompe completamente com um passado. Não era uma simples viagem, era um rompimento total com 430 anos de escravidão no Egito. Especialistas em antropologia cultural revelam que o Egito daquela época, por volta de 1250 a.C., era a maior superpotência mundial, com tecnologia avançada, exércitos invencíveis e uma sociedade rigidamente hierarquizada, onde escravos não tinham absolutamente nenhuma esperança de liberdade. A expressão "um povo de língua estrangeira" no hebraico original é loez, que significa não apenas idioma diferente, mas uma cultura completamente incompreensível, hostil, alienígena. Imagine viver gerações inteiras sem poder se comunicar plenamente, sem ter seus valores respeitados, completamente deslocado. Mas aqui vem a revelação que transforma nossa compreensão. O versículo 2 diz: "O mar viu e fugiu". A palavra hebraica usada para viu é ra, que significa não apenas observar visualmente, mas reconhecer, compreender profundamente a identidade de algo. O mar não apenas notou algo acontecendo, ele reconheceu quem estava passando. Geólogos e oceanógrafos modernos explicam que o Mar Vermelho, conhecido em hebraico como Yam Suf, ou Mar de Juncos, tinha na região da travessia aproximadamente 200 metros de largura e profundidade variável de 5 a 10 metros. Escavações arqueológicas recentes identificaram que o local mais provável da travessia fica próximo ao que hoje chamamos de Golfo de Suez, uma jornada que levaria os israelitas cerca de 3 meses desde as terras de Gósen até aquele ponto. E aqui está algo que arqueólogos descobriram e que mudou completamente nossa compreensão.
Documentos egípcios da 18ª dinastia, contemporâneos ao Êxodo, confirmam registros de distúrbios naturais inexplicáveis, pragas e a perda repentina de uma força de trabalho escrava significativa. Historiadores documentaram que o faraó Ramsés II, identificado por muitos estudiosos como o faraó do Êxodo, teve um reinado marcado por construções monumentais que demandavam exatamente o tipo de trabalho escravo descrito nas Escrituras. Para aquela sociedade, a ideia de que o próprio Nilo, considerado um deus, pudesse se transformar em sangue, ou que o sol, adorado como Ra, pudesse ser escurecido, era absolutamente revolucionário porque desafiava toda a base de sua religião e poder. Quando o texto diz "o Jordão retrocedeu", precisamos entender o contexto geográfico extraordinário. O rio Jordão desce desde o Monte Hermon, a 2.814 metros de altitude, até o Mar Morto, a 430 metros abaixo do nível do mar, a região mais baixa da Terra. Engenheiros hidráulicos explicam que fazer um rio com esse desnível parar de fluir desafia todas as leis da física conhecidas. A distância entre onde Israel cruzou o Mar Vermelho até onde cruzaram o Jordão, próximo a Jericó, era de aproximadamente 380 quilômetros, uma jornada que, na época, com milhões de pessoas, rebanhos e pertences, levaria exatamente os 40 anos que as Escrituras descrevem. Mas o que realmente impressiona vem nos versos seguintes. Os montes saltaram como carneiros, os outeiros como cordeiros. A palavra hebraica para saltaram é hakad, que descreve um movimento alegre, festivo, como uma dança de celebração. Geólogos especializados no Oriente Próximo explicam que a região do Sinai, onde esses eventos ocorreram, é formada por montanhas de granito e calcário que chegam a 2.600 metros de altitude, massas rochosas imensas e aparentemente inamovíveis. Para o povo daquela época, montanhas eram símbolos supremos de estabilidade, eternidade e poder. Civilizações contemporâneas como os cananeus, hititas e amorreus construíam templos no topo de montanhas porque acreditavam que eram moradas dos deuses. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que o salmista não está usando apenas linguagem poética, mas descrevendo uma realidade teológica profunda. Quando diz que as montanhas saltaram, está declarando que até mesmo os símbolos máximos de estabilidade e poder reconheceram uma autoridade superior. Antropólogos culturais revelam que na cosmovisão antiga do Oriente Próximo, cada nação tinha seus deuses territoriais associados a características geográficas específicas. O Deus de Israel estava declarando soberania não apenas sobre um território, mas sobre toda a criação. Para entendermos isso completamente, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam com uma compreensão de mundo onde fronteiras geográficas definiam fronteiras espirituais. Quando você deixava o território de uma nação, deixava também o domínio de seus deuses, mas aqui do Egito até Canaã, passando pelo deserto, atravessando mares e rios, escalando montanhas, o mesmo Deus demonstrava autoridade absoluta. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que rotas comerciais antigas evitavam exatamente os caminhos que Israel percorreu, considerados intransitáveis para grandes grupos, o que confirma a natureza sobrenatural da jornada descrita. Nos versículos 5 e 6, o salmista faz perguntas retóricas poderosas. Que foi, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que retrocedeste?
A estrutura literária em hebraico usa uma técnica chamada interrogação retórica antropomórfica, onde elementos da natureza são questionados como se fossem testemunhas conscientes. Especialistas em literatura hebraica antiga explicam que essa técnica era usada para enfatizar a impossibilidade natural de um evento, destacando assim sua origem divina. O salmista está dizendo: não há explicação natural para o que aconteceu, apenas uma explicação sobrenatural. A palavra original para treme, no verso 7, é shul, que no hebraico carrega múltiplos significados: tremer, girar, dançar, dar à luz com dor. É a mesma palavra usada em Gênesis para descrever a dor do parto. Linguistas hebraicos explicam que quando a Escritura diz «treme, ó terra, na presença do Senhor», está descrevendo não apenas medo, mas uma transformação dolorosa e necessária, como o parto que precede o nascimento de algo novo. A terra inteira está dando à luz uma nova realidade, onde a presença manifesta de Deus se move livremente. Recentes escavações revelaram que o período do Êxodo coincide com mudanças culturais significativas em toda a região de Canaã, com o surgimento repentino de assentamentos nas montanhas centrais que apresentam características culturais distintas dos cananeus, sem consumo de porco e com práticas religiosas diferentes, exatamente como as Escrituras descrevem sobre Israel. Historiadores explicam que o impacto da saída de Israel do Egito foi tão significativo que ecoou por toda a região, como vemos no relato de Raabe, em Jericó, que 40 anos depois ainda falava com terror sobre o que Deus havia feito no Mar Vermelho. O versículo final revela algo extraordinário, o qual converteu o rochedo em lençol de águas e o seixo em manancial. A palavra hebraica para rochedo é tsur, referindo-se à rocha sólida, maciça, como as formações graníticas do Sinai. Seixo é shalamish, pedra de sílex, a mais dura e resistente conhecida na época. Geólogos confirmam que a composição rochosa da península do Sinai é predominantemente granito e calcário, rochas impermeáveis que naturalmente não produzem água. Mas Deus transformou o impossível em fonte de vida. Para um povo vagando pelo deserto, onde a temperatura pode ultrapassar 50 graus Celsius, onde especialistas em sobrevivência explicam que um ser humano sem água morre em 3 dias, essas fontes sobrenaturais eram literalmente a diferença entre vida e morte. Mas aqui vem a revelação profunda que conecta tudo isso à sua vida hoje. Este salmo não foi escrito apenas para contar história, foi escrito como manual de fé para gerações futuras enfrentando impossíveis próprios. Quando foi composto durante ou após o exílio babilônico, Israel estava novamente em terra estrangeira, novamente sob opressão, novamente parecendo impossível haver libertação. O salmista está dizendo: lembrem-se do Deus que fez o mar fugir, que fez montanhas dançarem, que transformou rocha em água. Esse mesmo Deus está com vocês agora. Para aquela sociedade pós-exílica, vivendo sob dominação persa, depois grega, depois romana, este salmo era uma declaração revolucionária de esperança. Antropólogos explicam que povos subjugados costumavam gradualmente adotar os deuses de seus conquistadores como forma de sobrevivência. Mas Israel se recusava, apontando sempre para este Deus que demonstrou poder sobre toda a criação. Documentos da época confirmam que comunidades judaicas espalhadas pelo mundo antigo recitavam exatamente estes salmos chamados Hallel durante a Páscoa, lembrando quem eram e de onde vieram. E aqui está o segredo que transforma sua compreensão hoje. Você pode estar enfrentando seu próprio Mar Vermelho, situações que parecem intransponíveis. Problemas que se erguem como montanhas inamovíveis, circunstâncias áridas como deserto onde não há fonte visível de solução.
Mas a mesma presença que fez a natureza reconhecê-la e curvar-se está disponível para você hoje. Não porque você é especial por si mesmo, mas porque serve ao mesmo Deus que tirou Israel do Egito. A palavra original para presença, usada 2 vezes no verso 7, é panim, que literalmente significa face. Não é uma presença distante ou abstrata, é face a face, pessoal, íntima. Arqueólogos e historiadores podem documentar eventos, geólogos podem analisar formações rochosas, linguistas podem decifrar textos antigos, mas há uma dimensão que transcende toda a análise científica: a realidade de um Deus que se move na história humana e transforma impossíveis em testemunhos de seu poder. Cada descoberta moderna que confirma as narrativas bíblicas não apenas valida a historicidade das Escrituras, mas aponta para uma verdade maior. O Deus que agiu daquela forma nunca mudou, nunca diminuiu em poder, nunca se afastou de seu povo. Quando você entende que este salmo foi preservado através de impérios que caíram, civilizações que desapareceram, tentativas sistemáticas de destruir as Escrituras, e ainda assim chegou até você hoje, palavra por palavra, verdade por verdade, percebe que a mesma força que abriu mares e moveu montanhas tem guardado estas verdades para este momento específico de sua vida. Não é coincidência você estar ouvindo isto agora. É propósito divino, é intervenção sobrenatural na sua história pessoal. Em nome do Senhor Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para a glória de Deus Pai, deixo com você não apenas uma mensagem, mas uma revelação viva. O Deus que fez o mar fugir está olhando para os impossíveis que você enfrenta hoje. Aquele que fez montanhas saltarem de alegria está preparando o caminho onde você só enxerga obstáculos. O que transformou rocha árida em fonte transbordante está prestes a transformar sua escassez em abundância sobrenatural. Não porque você merece, mas porque Ele é fiel. Não porque você é forte, mas porque Ele é poderoso. Não porque seu caminho é fácil, mas porque sua presença faz toda a diferença. Este é o momento onde sua fé deixa de ser apenas conhecimento histórico e se torna experiência pessoal. Onde você para de apenas admirar o que Deus fez por outros e começa a testemunhar o que Ele fará por você. O mesmo poder que ressoou através dos séculos, documentado por historiadores, confirmado por arqueólogos, preservado através de milênios, está disponível agora, neste instante, para sua situação específica. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração. Que a esperança que nunca falha sustente sua alma e que a prosperidade que vem da presença manifesta de Deus transforme cada área da sua vida. Porque quando a presença do Senhor se move, impossíveis tremem, recuam e se transformam em testemunhos vivos de sua glória eterna. Amém.